Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Olha só, estamos entrando aqui para falar de um assunto muito importante, que é depressão e suicídio. Deixa eu ligar minha luz aqui, para ver se dá um pouco de... ficar mais claro, né? Vamos falar sobre depressão e suicídio. Olha aqui, já estamos live. Quero convidar o meu amigo Fabrício. Deixa eu ver se ele está por aqui já. Vão chegando, vão chegando. Deixa eu ver. Meio complicado aqui, a gente nunca fez aqui no Facebook. Esse Fabrício, deixa eu ver se eu acho ele aqui. Fabrício Neto. Vamos ver se ele já entrou aí. Fabrício, meu filho, cadê você? Eu já estou aqui, já entrou? Então, sim, deixa a audiência. Olha minha irmã Edianes aí, gente, fiel essa menina. Olha aí. Manda convite para os seus amigos. Fabrício, querido, não está me dando opção para poder te chamar. Diana tem opção para me chamar, Diana, mas você não tem opção para me te chamar aqui, querido. Jesus, vai começar a mesma história, né? Como é que faz isso? Não tô conseguindo te chamar. Olha, nós já temos 16 visitantes, sejam muito bem-vindos. Vai participando, vai fazendo as suas perguntas. Eu e Fabrício Neto, ele é enfermeiro, especialista em gestão da mente, e vamos estar falando sobre depressão e suicídio, que é um assunto muito corriqueiro, muito importante no dia de hoje. E nós vamos estar falando, no finalzinho, vamos te passar dicas de como você identificar uma pessoa depressiva, em como você identificar e ajudar essas pessoas, ok? Fabrício, eu estou te vendo, eu sei que você já entrou aqui, mas eu não estou tendo a opção de te chamar. Olha, a Luciene também entrou aqui, a Luciene Almeida. Eu tenho a opção de chamar a Luciene para fazer uma live comigo. A Tânia Regina também eu posso chamar. Tá, peraí, deixa eu ver, peraí. Consegui, você tá aqui. Deixa eu ver. Tá dando o convite para você, tá conectando. É assim, ó, pose de campeão, yes! I'm here! You are here! Que maravilha! Top. Olha, já temos 39 pessoas entrando aqui. As pessoas estão curiosas para poder aprender um pouco mais desse assunto que é muito importante, muito. Gente, presta atenção. Nós vamos falar sobre depressão e saúde mental, sobre depressão e suicídio, tá? Nós vamos falar sobre saúde mental. Se você conhece alguém, na verdade, todos que convivem em nosso meio, todos que estão do nosso lado, nós precisamos nos educar sobre emoções, pensamentos, comunicação e sentimento. E você, como pai, como mãe, como filho, como irmão, como avô, como vizinho, como tio, como sobrinho, você é um ser humano especial e nós queremos que você esteja aqui com a gente, capacitado, aprendendo cada dia mais, para você vir a reconhecer, tá? Os sinais de uma pessoa com depressão e até onde você pode ajudar uma pessoa que você venha, porventura, descobrir ou sentir que ela está precisando da sua ajuda, que ela está precisando a ponto de
querer tirar a própria vida, tá bom? Lembrando que o Fabrício é um lindo e eu convidei ele para estar aqui comigo, porque ele, como eu, estuda desesperadamente, desenfreadamente sobre a mente, né? Sobre psicologia, sobre psiquiatria, análise. E como eu sou analista de perfil comportamental, aprendi a identificar a personalidade, o perfil, o comportamento, os sentimentos e as expressões das pessoas nessa área. E o Fabrício vem trazer para nós as causas, os efeitos, as atitudes, as emoções de uma pessoa que está com depressão e uma pessoa que está a ponto de cometer um suicídio, de tirar a sua própria vida. Eu, por exemplo, tenho muitos clientes, gente. Eu tenho muitas pessoas me procurado. Tenho clientes que eu trabalho com psicologia positiva, que estão enfrentando essas crises de depressão, tristezas crônicas, e até mesmo a ponto de chegar e tentar tirar as suas próprias vidas. E eu achei esse assunto muito interessante, muito sério e muito pertinente para o dia de hoje, tá bom? Se vocês são aqui convidados do Fabrício Neto, eu vou me apresentar e depois eu apresento o Fabrício, vou deixar ele se apresentar, tá bom? Eu sou a Célia Canavino, eu sou Master Coach, trabalho com psicologia positiva, sou analista de perfil comportamental, sou escritora de 2 livros pela SAF, a editora SAF de Brasília. O meu primeiro livro fala sobre tudo, tá? Então fala que é a Mindset da Felicidade, como reprogramar a sua mente para ser feliz. E nesse livro nós falamos sobre o assunto e damos para você ferramenta para você praticar e estudar no final de cada capítulo. Esse livro já está em Itamaraju, já pode ser adquirido aí em Itamaraju e toda a região, e pode ser pedido também pela minha página do Instagram, você pode comprar pela internet, tá bom? O Fabrício é um especialista, gestor da saúde mental, e eu vou deixar que eles te apresentem agora. Vai. Minha amiga, boa noite, paz do Senhor, né? Bom, para quem não me conhece, eu sou Fabrício Neto, sou enfermeiro especialista em gestão de saúde mental. Não atuo na área da enfermagem, não atuo em hospital, em clínica, em posto de saúde. Atuei apenas como supervisor de prática de saúde mental para a Faculdade de Itamaraju, Facisa. Também estudo psicanálise e, enfim, sou apaixonado pela mente humana. E a gente hoje vai falar um pouquinho sobre esta questão, que é a depressão e o suicídio, que são 2 problemas que configuram-se como um seríssimo problema de saúde pública, na verdade. E, se você me permite, Célia, já que nós somos evangélicos, eu quero hoje contextualizar a depressão e o suicídio de acordo com o que nós temos na Bíblia Sagrada, né? Porque a gente sabe que a gente tem um público aí que é tanto de evangélicos como de não evangélicos, e a gente precisa conseguir aí alcançar a todo esse público. Tá? Então, eu quero até ler aqui um texto bíblico que está situado no primeiro livro dos Reis de Israel, capítulo 19, versículos 3 e 4. Nos diz o seguinte: o que vendo ele, se levantou e, para escapar com vida, se foi e veio a Berseba, que é de Judá, e deixou ali o seu moço. E ele se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu em seu ânimo a morte, e disse: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. Esse texto fala de um homem por nome de Elias. Elias foi um homem chamado por Deus para ser profeta. Olha, eu não... Um homem que Deus levantou... Só te interrompendo um pouquinho, eu não sei o pessoal, mas eu tô te escutando muito baixinho, viu? Eu não sei se é o seu fone, se você tem que aumentar o seu telefone, mas para mim aqui, eu tô fazendo um esforço muito grande para te ouvir. Tá ouvindo melhor? Para mim tá mesmo... Tá dando para ouvir? Tá dando para ouvir, mas não tá confortável.
Não está confortável ainda? Tá confortável, não sei para vocês aí, gente. Dá a opinião de vocês. Estão conseguindo ouvir o Fabrício direitinho? Para vocês não perderem nada, tá tudo certo? Dá um joinha aí, se vocês estão conseguindo ouvir o Fabrício bem. Porque eu estou te ouvindo muito bem. Melhorou? Pode, Tá dando para ouvir? pode continuar. O pessoal está ouvindo muito bem. Então, Célia, a gente tem aquele questionamento. É possível um homem de Deus, um homem que foi chamado por Deus para uma tão grande missão, padecer de problemas de ordem física, psicológica ou espiritual? Eu respondo esse questionamento no meu livro, que é A Depressão no Contexto Eclesiástico. É um livro que eu estou já escrevendo há 5 anos, ainda não concluí o livro. E há esses questionamentos, porque muita gente diz assim, não, crente não pode ter depressão, cristão não pode ter depressão. E aí a gente quer entender algumas coisas que permeiam nesse universo todo. Tiago diz o seguinte, que Elias era sujeito às mesmas paixões que nós. Tá? E ele foi um homem que também ficou vulnerável, suscetível a desenvolver a depressão, que é, na verdade, o grande mal do século. Então, assim, a gente sabe que o termo depressão, ele é um termo contemporâneo. A Bíblia não fala de depressão, né? A depressão ela foi descrita há mais de 2000 anos por egípcios, babilônios, judeus e gregos, e era antigamente conhecida como melancolia, tá? E referia-se a um estado de genialidade desenvolvido pelos indivíduos, tá? E a gente vai falar aqui, nos dias atuais, ela é considerada uma doença e está diagnosticada no DSM-5, né? Da Associação Americana de Psiquiatria. Na verdade, quando nós usamos o termo depressão, nós o utilizamos frequentemente para definir o estado emocional do indivíduo. Porque essa doença ela provoca crises profundas e elevadas de tristezas, o que vai dependendo do grau de sua manifestação, tá? Então, a depressão é uma doença, não é alguém querendo chamar a atenção, não é frescura, como alguém diz. Depressão é uma doença e deve ser enxergada como tal, deve ser vista como tal, com responsabilidade, com seriedade. É preciso buscar ajuda especializada. Você que tem alguns sintomas característicos, precisa procurar uma ajuda para se livrar ou pelo menos ter um controle do problema. Tá dando para ouvir direitinho? Tô te ouvindo, pode continuar. Só tô mandando um convite pro pessoal aqui enquanto te ouço. Certo. Olha só, a depressão ela possui algumas causas. Nós temos causas físicas ou biológicas. Quando eu falo de causas físicas ou biológicas, eu falo de causas relacionadas à hereditariedade, tá? Ou quando há um desequilíbrio na neuroquímica cerebral, tá? Há um aumento ou há uma diminuição de substâncias como serotonina, adrenalina, noradrenalina. Essa pessoa, então, ela tem um desequilíbrio nessas substâncias neurobiogênicas e pode haver aí um desequilíbrio em toda a sua psique, em toda a sua mente, e essa pessoa começa a ter também sintomas físicos. Tem causa emocional, por exemplo, sentimento de culpa, rejeição, autopiedade, mágoa, pessimismo, luto, enfermidade, desemprego, divórcio, agressão, entre outros. E as causas espirituais que também podem acontecer. E aí o que acontece é o seguinte, muita gente não consegue compreender esta realidade. Algumas pessoas dizem a depressão é um problema estritamente espiritual. Isso não procede. A gente precisa entender direitinho, nós que somos cristãos, nós precisamos compreender, entender o que se passa, observar, avaliar, verificar, para saber se é um problema de ordem emocional, se é um problema de ordem biológica ou hereditário, ou se é um problema de ordem espiritual. Nós que temos experiência nessa área de cura e libertação, reconhecemos com facilidade quando a depressão ela é causada por uma manifestação espiritual. E a gente também tem que salientar uma coisa aqui. Muitas vezes, Célia, a depressão ela tem causa biológica ou emocional, mas com o passar do tempo, devido a uma debilidade das faculdades mentais,
a pessoa pode também sofrer ataques de espíritos malignos. Então, a gente tem que saber diferenciar cada coisa. Ela pode ser proveniente, tá, do mundo espiritual, ou ela pode ter causa biológica, hereditária ou emocional, e com o passar do tempo também ter aí ataque, né, de demônios. Então, cada caso é um caso. Sempre que eu falo sobre isso, eu gosto de voltar para alguns textos bíblicos que nos mostram muito bem isso. Exemplo, lá em Lucas 19, nós vemos a história de uma mulher que ela ficou 18 anos com a coluna encurvada. O texto fala claramente que ela tinha um espírito de enfermidade. E quando Jesus expulsou aquele espírito, ela teve a sua coluna endireitada e automaticamente ela voltou a ter saúde. Quando nós vemos e lemos o livro de Jó, Jó ficou leproso em decorrência de um conflito entre Deus e Satanás. Deus permitiu que Jó fosse tocado pelo diabo. Então, o diabo toca em Jó e coloca-lhe a lepra, que é a doença que a gente chama hoje de hanseníase. Era uma doença física de origem espiritual, mas o texto não diz que Jó se manifestava, né, com uma possessão, que Jó, né, xingava, que Jó se manifestava como as manifestações demoníacas ou espirituais. Então, cada caso é um caso. Davi mesmo, Davi atribui a depressão que ele sofre, porque ele descreve um quadro de depressão, ele associa, ele atribui a sua depressão não apenas a um problema de origem emocional, como também ao pecado que ele cometeu de adultério com Batseba. Então, o que acontece? Existem alguns extremismos e é necessário que haja um equilíbrio. Por que que muita gente diz que depressão é demônio? Porque um missionário por nome de T.L. Osborne disseminou, propagou no mundo inteiro que depressão era demônio. E a gente sabe que mexer na parede da casa é fácil. Agora, desconstruir a sua base é muito difícil. Uma vez que isso ficou arraigado, enraizado no seio das igrejas, sobretudo das pentecostais, é muito difícil nós desconstruirmos, ou seja, quebrar paradigmas, romper paradigmas não é fácil. E a gente está fazendo aqui de forma muito ousada, de forma muito corajosa e, acima de tudo, muito responsável. E eu faço questão de trazer esse esclarecimento, porque há muitos extremismos e o que leva aí a fanatismo religioso, a gente tem que tomar cuidado. É igual a gente fala em relação, por exemplo, a alguém que está muito voltado para a graça ou alguém que está muito voltado para o conhecimento, e a gente fala que graça e conhecimento constituem o casamento perfeito. Por quê? Se houver somente conhecimento, eu me torno legalista ou formalista. Se existe somente graça, eu me torno fanático. Então tem que haver um equilíbrio. Da mesma forma, eu preciso ler o texto, interpretar o texto, compreender de fato o que o autor quis me dizer, ou seja, antes de fazer a hermenêutica do texto, eu preciso fazer uma exegese, que é extrair do texto o seu sentido original, para compreender de fato o que o autor queria dizer, para depois aplicar o texto. Então, gera muita confusão, muita gente que já se apresenta diante do texto e infere um juízo de valor para o texto, né? E aí atribui ao texto aquilo que não diz. Ao invés de fazer uma exegese, ele faz uma eisegese, ou seja, impõe ao texto o que ele não diz. Então isso é muito complicado. E aí o que acontece? Quando a gente lê todo o quadro sindrômico de Elias, quando a gente lê todo o histórico clínico de Elias, a gente encontra sinais e sintomas característicos de depressão. Olha só, Elias, ele pede em seu ânimo a morte. Isso é diferente de cometer suicídio. O texto não diz que ele tenta suicídio, tampouco comete. O texto diz que ele pede em seu ânimo a morte a Deus. Por quê? Porque quando alguém está em estado depressivo, sobretudo a depressão mais grave, ele vive em crise existencial, ele muitas vezes perde o desejo de viver, ele fica apático, ele fica desanimado, completamente angustiado, ele não tem mais prazer no cotidiano, no dia a dia, né? Ele tem até desânimo em fazer tudo que é tipo de atividade que ele outrora fazia. Então, ele, na verdade, pede a Deus a morte. Outros sinais e sintomas que Elias apresenta: medo, né? E era um medo patológico, um medo doentio, um medo irracional, porque o medo ele é comum para os seres humanos, mas depende do medo. O medo que ele sentia era um medo patológico, era um medo doentio, né? Era um medo que não apresentava uma ameaça real, tá? Solidão, baixa autoestima,
cansaço físico e o que eu falei já, desânimo e desejo de morrer. Então Elias apresentava todos esses sinais e sintomas, como Davi também apresenta, outros homens da Bíblia como Jeremias, Saul, né? São pessoas também que apresentaram um quadro típico de depressão. Então a gente tem que falar com bastante propriedade sobre esta questão, e eu gosto de sempre me referir a pessoas que trabalham em equipes de cura e libertação. Pelo amor de Deus, jamais, jamais coloquem as mãos sobre alguém ou orem por alguém dizendo sai demônio, se você não tiver certeza de que é um caso, de que trata-se de um caso de possessão demoníaca, porque há uma diferença entre possessão, opressão, depressão e obsessão. Por quê? Muitas pessoas recebem dardos, setas na mente, ela está sendo oprimida pelo inimigo, mas ela não está sendo possuída pelo inimigo. É totalmente diferente. Então a gente tem que saber diferenciar uma coisa da outra, parar de achar que tudo é Deus e que tudo é o diabo. Tiago fala que a gente tem que tomar cuidado com o quê? Que o homem ele é atraído pela sua própria concupiscência. A gente tem tanto medo do nosso inimigo externo, que é Satanás, e o mais perigoso é o interno. São os conflitos que nós temos dentro de nós. É o homem interior, né? Que é a lutar o tempo todo contra a carne que está o tempo todo, né? O nosso id gritando, eu quero, eu quero, eu quero, e o nosso superego pressionando, não pode, não pode, que atue como um juiz. E a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Então, o que tem gerado muitos problemas na humanidade hoje é justamente essa questão dos extremismos, ou o ócio, ou a ansiedade, né? A mente completamente desocupada, ou ocupa demais a cabeça, né? A ansiedade também pode gerar aí a depressão. Então, na verdade, é uma colcha de retalhos, né? Nós podemos dizer que são raízes que se entrelaçam para causar a depressão. Às vezes não é uma causa única, como a gente acha, né? Pode ser uma causa hereditária, mas pode também aí, nesse bojo, está aí, na verdade, uma causa, uma raiz também emocional e talvez algo espiritual. Mas para que eu possa dizer se alguém está sofrendo de uma doença de origem espiritual, eu preciso ter certeza. Nós temos aí buscado os dons espirituais. A Bíblia nos fala de 9 dons. E eu falo que a igreja atual, a igreja contemporânea, a igreja do século XXI, precisa, mais do que nunca, do dom de discernimento de espíritos. E é muito bem claro, espíritos no plural. Espírito de Deus, espírito do diabo e o espírito humano. São 3. Então, se eu não tenho discernimento de espírito, quando eu me coloco diante de um quadro depressivo, eu não sei diferenciar se é um problema de origem física ou emocional ou se é um problema de origem espiritual. Ou também se é um problema que teve uma outra origem e agora também já está tendo ataque do adversário. Então eu preciso ter esse conhecimento, eu preciso ter noção do mundo espiritual, porque tem muita gente que está entrando em equipes de cura e libertação sem ter estrutura, sem ter um mínimo conhecimento acerca do assunto, e aí de forma extremista começa a expulsar demônio onde não há demônio. E aí o que acontece, Célia? Uma pessoa em depressão, ela já está em sofrimento psíquico, ela está em sofrimento emocional. Se eu agora digo para ela que ela tem demônio no corpo, eu posso agravar o quadro clínico, eu posso piorar ainda a situação que ela está vivendo. Então, é uma irresponsabilidade. E o que acontece muitas vezes também, que a gente tem que trazer essa alerta muito importante, gente. O que acontece? Muitas igrejas, né? As pessoas estão sofrendo e elas não querem falar, se expor, se abrir. Não tem para quem se abrir, porque a dor dela é tão interna. Além dela não tem força, né? Porque uma pessoa com depressão, lhe falta força, lhe falta ânimo, ok? E esse fanatismo que a gente está falando aqui, como você falou, que temos que falar com muito cuidado, sem julgo nenhum. Mas esse fanatismo, o que acontece? A pessoa vai se roendo, se corroendo por dentro. Por quê? Por causa da religiosidade. Porque toda dor de depressão é vista como demônio. Ou então, depressão é coisa do demônio. E é uma dor que a pessoa acaba achando que ela está
com essa dor demoníaca, que ela está sendo possuída por esse demônio. E não se abre. Aí você fala, nossa, olha, mas o pastor se matou, era um pastor que tinha uma igreja tão grande, olha, mas outra pastora se matou, olha, o membro, o irmão se matou. Por quê, gente? Porque há uma confusão muito grande nesse mundo aqui da depressão e do demônio, da dor, né? Da fisiologia do seu corpo, do corpo do ser humano, com realmente demônio. Tem pessoas sofrendo dentro da igreja, sem pedir ajuda, sem ser reconhecido esse sofrimento, porque tem medo de se expor, tem medo de se abrir. E isso é muito perigoso. E para nós que fazemos parte dessa irmandade, desse corpo de Cristo, seja na igreja, seja em casa, com a sua vizinhança, nós precisamos ter esse entendimento, né? Como você falou, Fabrício, e é muito bom esse ponto que você colocou para poder sabermos identificar, principalmente os líderes, né? Principalmente Sim. os líderes, porque eu e você que trabalhamos e estudamos sobre a mente, sobre as causas e efeitos, por que ocorre, como ocorre e como ser tratado, a gente consegue identificar. Mas tem pessoas que nunca estudou sobre o assunto e estão ali sempre só dentro da igreja e começa a confundir muito essas duas coisas, levando pessoas realmente a se fecharem, a se trancarem por medo de serem julgadas. Então, acabam não buscando ajuda, não procurando ajuda, né? Eu acho que a gente ia falar sobre essa live aí da espiritualidade e da depressão na outra, mas nós trouxemos isso para aqui. Então, se você quiser continuar... Na verdade, assim, a gente vai fazer a outra sobre... A Roberta Figueiredo colocou aqui. Vamos interagir um pouco com o pessoal aqui, vamos? Vamos lá. Sim, sim. Vamos. A Roberta Figueiredo colocou aqui, olha. Que bom, vocês estão dando essa palestra e falando da Bíblia. Amém. Deixa eu ver se tem mais comentários aqui. Paz do Senhor. Célia, Uhum. eu quero dar um alô para meu pai, Ademilson Rodrigues de Souza, que está assistindo, presbítero Ademilson, Sueli Ribeiro, tá? A esposa dele, Maria Vieira, minha amiga, Vileide, tá? Roberto Figueiredo, enfim, nossos amigos estão aí nos assistindo. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Meu pai, Deus abençoe, Sueli, Deus continue abençoando vocês de maneira poderosa. Outra coisa, Célia, então a gente na próxima live vai estar falando sobre a esquizofrenia e a espiritualidade, né? Já é um outro assunto que causa muito mais polêmica do que esse. E eu fiz uma live há pouco tempo sobre a síndrome de burnout, né? Que é o esgotamento físico e mental. E eu levei a síndrome para o Ministério Pastoral, né? E geralmente quem tem essa síndrome tem alguns sinais e sintomas muito parecidos com a depressão. Por quê? Carga horária excessiva de trabalho do líder, do pastor, né? Excesso de responsabilidades, conflitos de valor do trabalho, cansaço profundo, né? Falta de justiça, muitas vezes, no meio do trabalho, salários baixíssimos, né? Tudo isso pode levar essa pessoa a desenvolver um esgotamento físico e mental, né? Pastor Wayne Cordeiro escreveu um livro chamado Andando com o Tanque Vazio, ou seja, é a pessoa que está na reserva o tempo todo de esgotamento, porque o que acontece? O líder, já que a gente está falando de igreja aqui, ele muitas vezes se preocupa muito, muito com o ministério, muito. Em demasia, e às vezes ele deixa até de lado um pouco a família, a esposa, os filhos, e ele se doa 100% ao ministério. E muitas vezes ele não tem aquele reconhecimento. A gente sabe que a exaltação pertence a Deus, mas é necessário que haja um reconhecimento. Olha o que Paulo disse para Timóteo: reconheçais os que presidem, aliás, aos Tessalonicenses, reconheçais os que presidem entre vós. Então, é interessante reconhecer a liderança, né? Então, assim, eles têm sofrido muito. E aí muita gente fala, por que pastor entra em depressão? Por que pastor tira a sua própria vida? Porque eles lidam com pessoas, mas eles precisam também ser ajudados, eles precisam ser amparados, eles precisam de cuidado. Então, o que acontece? Muitas vezes o pastor ele se comporta, e eu falo sempre isso, como uma esponja. Tanto pastor como psicanalista, psicólogo, psiquiatra, ele trabalha às vezes como uma esponja. Então, tudo ele recebe, ele vai atribuindo tudo a si mesmo,
E quando chega no final do dia, ele está completamente arrebentado. E interessante que até o físico mesmo, né? Ele sente dores até físicas mesmo, por causa daquela profunda carga exercida sobre ele. Só que o que acontece? Muitas vezes ele se coloca como uma muralha. Ele se coloca como alguém que não pode ter defeitos, né? Alguém que está num patamar muito elevado, inalcançável, é alguém que não pode mostrar para os liderados seus defeitos, suas falhas, suas fraquezas, e isso faz com que ele tenha um adoecimento mental. Isso é preocupante. É necessário mostrar que precisa de ajuda. Eu já ia falar sobre isso porque por eles também há uma cobrança muito grande, né? Você é pastor. Por exemplo, eu sou coach, eu trabalho com psicologia positiva e eu sento aqui na minha sala e eu ouço, né? E eu lidero, e é todos os sentimentos tóxicos, relacionamentos tóxicos, crenças limitantes, crenças de incapacidade, de identidade, reversão de valores, né? Então, assim, eu vou ouvindo, e de repente o meu cliente, o meu coach, porque eles estão aqui, eles vêm até a mim para buscar uma solução de como se entender e de como se conhecer. E eles olham para mim como se eu tivesse a resposta de tudo, como se eu fosse, né, o remédio que eles estão precisando. Mas no coaching integral sistêmico, por exemplo, para mim ser uma coach, eu preciso de um coach, entende? O meu coach precisa de um coach. Aquela pessoa que você se abre, aquela pessoa que você se entrega, aquela pessoa que identifica as suas dores, as suas crenças e as suas fraquezas. E te leva para reconhecer as suas fortalezas e trabalha em cima das suas fortalezas para estar te fortificando todos os dias. Porque nós sabemos que que Jesus é o começo, o caminho e a vida, sabe? Então, quer dizer, abaixo de Deus nós precisamos de amigos, nós precisamos de pessoas para nos entender sem julgo, para nos abraçar sem julgo, para a gente se abrir sem julgo. E aí a gente faz no coach, na psicologia, a corrente do bem, aonde um vai ajudando o outro. E o que acontece muito nas igrejas é que o pastor, ele é o líder, como você falou, ele está ali como líder. Então, ele tem que ser forte o tempo todo. E muitas vezes nós, ovelhas, não entendemos que ele é um ser humano. Que ele tem necessidades como eu e você. Ele precisa dormir bem, ele precisa se alimentar bem, ele também precisa ser ouvido, ele precisa ser entendido, ele precisa ser respeitado, ele precisa expressar as suas dores, entende? Que são pessoas, seres humanos, como qualquer um de nós. Não tem nenhum super-herói nessa terra, né? E muitas vezes a carga é tão grande pela cobrança das suas ovelhas, mas também pela cobrança de si próprio, né? De achar que ele não pode mostrar fraqueza, não pode ter nenhum tipo de debilidade. E aí, você sabe, como eu sei também, que nossa mente, nosso coração, nosso corpo não aguenta. Aí, quando você tem aquela surpresa que fala, mas o pastor, a igreja é tão grande, um homem que pregava, que cantava, que ria para todo mundo. Exatamente, porque uma das fugas de uma pessoa esgotada com o síndrome de burnout, ela é aquela pessoa que ela, entende? Que ela, da noite para o dia, ela vai ter como se fosse uma bomba atômica, né, pronta para explodir. E quando ela explode, todo mundo fica surpreso, porque muitas vezes aquela pessoa vai para a porta, abraça todo mundo, sorri, ouve o problema de todo mundo, e ela não mostra. Por quê? Porque ela precisa ser forte, porque ela é o líder. E isso é muito perigoso. Na verdade, Célia, o que acontece? O próprio Sigmund Freud, ele elaborou aí a partir da hipnose, ele percebeu através da experiência de Joseph Breuer, né? Através da hipnose, ele percebeu que uma paciente histérica, ela em transe hipnótico voltava ao momento do trauma e a partir de então ela começava a verbalizar o seu sofrimento e aí ele percebeu o seguinte, legal, só que depois que saía do transe, ela voltava a ter os mesmos sintomas. Aí o que Freud entendeu? Olha, eu tenho que criar um outro método. Ele cria aí o método da cura pela fala. É o que a gente fala que a fala ela é extremamente terapêutica, curativa. Quando você começa a falar, você começa a se esvaziar. É como se você tivesse uma lixeira emocional e essa lixeira vai colocando todo o lixo para fora.
Então, o psicólogo precisa passar por um psicólogo, o psiquiatra por um psicólogo também, o pastor também precisa de um acompanhamento psicológico. É necessário porque ele recebe uma carga, né, muito grande de problemas emocionais, problemas espirituais, e ele acaba isso aí, assimilando tudo isso, ele precisa liberar essa carga toda. E é interessante que quando a gente vai entender a estrutura da mente, da psique, nós temos aí o id, o ego e o superego, a estrutura original da mente, né, ou seja, a criancinha, ela só tem aí bem formado o id. O que é o id? O id é irresponsável, é egocêntrico, é egoísta, ele busca o tempo todo prazer, ele é emocional. Até que depois, a partir do id, é criado o ego. O ego, ele é mais racional. Só que o ego, muitas vezes, não consegue lidar com a demanda do id. E aí vem o superego, que funciona como juiz, pressiona esse ego para que esse ego possa dar conta do id. Olha que interessante. O que o Freud descobriu? Freud descobriu o seguinte: a ansiedade é um dos subprodutos do conflito entre o id e o superego. Ou seja, tem o id que busca prazer o tempo todo. O id está o tempo todo querendo se satisfazer. Aí vem o superego como juiz para julgar. Quem sofre no meio disso aí tudo, no fogo cruzado? O ego. O ego está ali no meio. Aí o que o ego vai fazer? Ou ele vai gerar ansiedade, ou ele vai desenvolver um mecanismo de defesa. É por isso que muita gente mostra ser alguém que de fato não é. Por exemplo, uma mulher que é extremamente invejosa, ela pode chegar em uma loja ao comprar e ser mal atendida pela recepcionista ou pela atendente ali e dizer: ela me atendeu mal porque ela é uma pessoa, ela ficou com inveja de mim. Na verdade, ela não ficou com inveja dela, é porque ela é uma pessoa invejosa, né? E ela acabou projetando, é um dos mecanismos de defesa, a projeção. Então, isso é muito complicado. Então, algumas pessoas conseguem canalizar, porque o id ele faz o seguinte: ou eu vou liberar esse impulso, esse instinto, essa pulsão, de uma forma que deve ser, ou eu vou canalizar para um outro objeto diferente do objeto original. Exemplo, vou entrar em um assunto aqui meio que polêmico, tá? Exemplo, o jovem cristão está namorando, o id pede sexo o tempo todo, sexo, sexo. O id é irresponsável. Aí o que vai fazer? Ele não tem sexo, ele vai canalizar o objeto dele para onde? Para masturbação, que de acordo com alguns pastores não é pecado, mas pela Bíblia, pelo que eu entendo, é pecado. Ou seja, a nossa mente nos dá duas opções: ou você pratica sexo, ou você pratica masturbação. Mas nós temos que entender que nós não temos opções em relação a isso. Nós temos a alternativa, que é ser santo, que é ser separado. Porque olha o que Jesus disse: foi dito aos antigos: não adulterarás. Eu, porém, vos digo: se você olhar para uma mulher e cobiçar no seu coração, você já pecou. Você já pecou. Então, aí, o que Freud quis dizer? Freud, ele relaciona muito a questão aí da sexualidade. Para ele, tudo tem origem na libido. Uma libido que está sendo reprimida, ela pode gerar problema de ansiedade ou algum mecanismo de defesa. Então, a gente tem que falar sobre esses assuntos hoje. Não tem jeito, não tem para onde correr. Tem muita gente na igreja que está doente e precisa se conhecer, tem que ter o autoconhecimento para poder, muitas vezes, se livrar do problema. E a gente precisa de ajuda o tempo todo. Pastor, como você falou, não é super-herói, não é super-homem, é um ser humano de carne e osso que também precisa ser ouvido, precisa ser escutado, precisa ser aconselhado também. É interessante porque os pastores aqui americanos, a minha igreja é uma igreja muito grande, é tão grande que nós temos 3 cultos, porque a igreja não suporta tanta gente. E os pastores americanos, eles têm, todo líder tem um líder. Todo líder tem um mestre para conversar. Aquele que ele se abre, aquele que ele conta suas mazelas, aquele que ele se deleita. Por exemplo, tem clientes que é para mim ficar 1h30. E eu fico com eles 2 horas, 2h30, 3 horas. Por quê? Porque faz parte da terapia a pessoa se abrir. Ela colocar, como você disse, aquele lixo para fora e ela precisa de alguém que ela confia para se abrir. Então, eu não vou limitar o tempo dela, porque esse tempo pode salvar a sua vida, né? E então, o pastor, ele precisa disso, ele precisa se abrir, ele precisa ter alguém que ele confia, ele precisa, né, que alguém identifique nele aonde que está o erro, aonde estão as fortalezas, né? Ajudar ele a eliminar os erros, se perdoar, olhar para si com muita empatia e sentir que ele é uma pessoa que ele pode errar, ele não é santo,
né? Ele pode errar e que ele pode se desabafar, deixar sair, colocar para fora. E é necessário eles buscarem alguém que eles confiem, alguém que possa vencer o seu mestre para eles se abrirem, para evitar essa carga tão pesada do burnout, a depressão e até mesmo vir chegar ao suicídio. Com certeza. E outra coisa também, algumas pessoas têm uma resiliência maior, né? Algumas pessoas têm aquela facilidade de passar por certos problemas, né? E sair da volta por cima de forma tranquila, mas algumas pessoas não. E a gente tem que respeitar essas respostas emocionais. A gente tem que respeitar a individualidade do outro. Ou seja, algumas pessoas passam por grandes perdas, como, por exemplo, desemprego, divórcio, um conflito conjugal ou qualquer outro problema de outra espécie, e ela consegue lidar com o problema. Por quê? Ela tem uma resiliência muito maior. Algumas pessoas não têm tanta resiliência. Por exemplo, nós estamos na pandemia, né? Covid-19. Algumas pessoas vão vencer tranquilamente. Algumas pessoas vão desenvolver alguns transtornos, até porque já eram predispostos a desenvolverem. Outras pessoas vão, então, ter um quadro agravado. Quem já é, né, depressivo, quem já tem transtorno de ansiedade, por exemplo, não pode abandonar o tratamento, não pode deixar de ir ao psicólogo, de ir ao médico, de tomar medicação prescrita. Por quê? Porque justamente nesse momento é o momento em que ele mais precisa do medicamento, porque é um momento que gera tensão, tá? Gera resistência. Então está todo mundo tenso, todo mundo preocupado, todo mundo tem sofrimento psíquico. É um problema que nós não temos assim uma perspectiva de quando vai acabar, o momento certo, a hora exata. Estamos aí aguardando a vacina. Então isso gera preocupação, isso gera medo, isso gera pânico na população, em todo mundo. Então, assim, algumas pessoas, por exemplo, vão sair da pandemia e vão desenvolver o transtorno do estresse pós-traumático, como soldados que vieram da guerra mundial. Isso é comum, porque foram submetidos a um estresse muito grande, avassalador, tá? O estresse, até certo ponto, ele é adaptativo, assim como a ansiedade, mas chega um momento que ele pode ultrapassar os limites, e aí a intensidade é que vai definir o que é um transtorno e o que é uma ansiedade natural. Todo mundo tem ansiedade. O ser humano tem ansiedade, isso é normal, porque a ansiedade nos prepara, nos coloca em estado de alerta. Ó, acorda para a vida. O estresse é adaptativo. Ó, você precisa fazer, você precisa continuar, você não pode parar, você não pode ficar de braços cruzados, você precisa viver. Então, uma vida sem estresse não existe. Tem que haver um estresse para que a gente entenda que a gente precisa viver, continuar se movimentando, que a vida é dinâmica, não é estática. Então, isso tudo é adaptativo, é fisiológico, é biológico, é natural. Mas quando chega ao ponto de interferir nas atividades, por exemplo, todo mundo tem tristeza, mas se a pessoa ela agora começa a desenvolver uma tristeza que ela não consegue mais sair da cama, tomar banho, pentear os cabelos, se alimentar, realizar atividades que outrora realizava. Então, essa pessoa precisa entender uma coisa: eu preciso de ajuda especializada, eu necessito de cuidados, porque se alguma coisa está dando tudo está errado, não está sendo do jeito que era, é porque precisa mudar. E é necessário que a pessoa que está com depressão seja a primeira a reconhecer o problema. Não é necessário esperar que alguém diga você precisa de tratamento. Não. A própria pessoa precisa ter um auto-reconhecimento. A própria pessoa precisa entender que ela necessita de cura, que ela necessita de ajuda, que ela precisa procurar um psicólogo, um psiquiatra ou quem quer que seja. Né? As redes de CAPS, que é o Centro de Atenção Psicossocial, estão aí para isso, né? Porque a proposta do SUS é o quê? É uma descentralização das ações de saúde, e com isso nós temos aí, a gente tem a luta antimanicomial, né? Que é impedir que esses pacientes com sofrimento psíquico-mental sejam internados em manicômios. Então, o CAPS tem essa proposta de fazer o quê? De reinserir na sociedade o paciente com transtorno mental. Então, nós temos oficinas terapêuticas, né? Nós temos aí uma equipe multidisciplinar que vai trabalhar em prol do paciente, né? O psicólogo, o psiquiatra, o assistente social, o enfermeiro, tá? Então, é um grupo de apoio, é um grupo que trabalha justamente para poder tentar aí melhorar o dia a dia, melhorar a expectativa de vida desse indivíduo, desse paciente. Algumas pessoas, Célia, elas desenvolvem uma depressão, elas podem muito bem ficar em casa, tomando medicamento, ou uma vez na semana ir uma vez no mês ao psicólogo, ao psiquiatra, mas algumas pessoas precisam estar praticamente todos os dias no CAPS, 1, 2 ou 3 vezes na semana, ou até 5,
porque precisa ocupar a cabeça, precisa estar fazendo oficinas terapêuticas, terapia de grupo, terapia familiar, tudo isso é muito importante. Então, a gente tem que olhar o ser humano com mais empatia, com mais solidariedade. A gente tem que entender que, da mesma forma que qualquer outro órgão do corpo adoece, o nosso cérebro também adoece e a gente precisa cuidar disso enquanto é tempo. Por isso que a pessoa, muitas vezes, precisa de medicamento, porque há um desequilíbrio dessas substâncias químicas, desses neurotransmissores, e é necessário que eles sejam aí, ou né, entrem em equilíbrio. E aí, então, por exemplo, quem tem um transtorno bipolar, muitas vezes, precisa tomar o lítio, que é um estabilizador do humor, tá? Ou ele precisa tomar, às vezes, uma amitriptilina, que é um antidepressivo, ou ele talvez tenha uma depressão que também tenha sintomas psicóticos, precisa tomar aí um outro medicamento para o sintoma psicótico. Então, cada caso é um caso isolado. O ser humano, ele é ímpar, ele é singular. Eu não posso olhar para um indivíduo e dizer, ó, a fórmula para ele é essa. Não existe uma fórmula quadrada, estanque para todos os indivíduos. Quando nós falamos de subjetividade, quando nós falamos de mente, nós falamos de algo que é inalcançável, tá? É indecifrável. Então, a gente tem que entender que cada ser humano é individual e cada um tem um tratamento diferenciado. Às vezes, nós encontramos 2 pacientes com depressão, mas os 2 não podem tomar o mesmo medicamento. E aqui a gente fala sobre a questão da automedicação, a preocupação. Eu já vi muita gente falar, rapaz, eu tenho um medicamento lá em casa que é, ó, supimpa, maravilhoso para dormir, vou te passar. Aí prescreve. Isso é errado. Por quê? Porque você pode estar prescrevendo um medicamento para uma pessoa e essa pessoa pode não tomar o medicamento. Por exemplo, pode não poder tomar. Exemplo, eu tenho um problema de asma. Se eu fosse hipertenso, eu jamais poderia tomar o captopril. Captopril faz broncoconstrição, ou seja, diminuiria mais ainda o calibre do meu bronco e aí prejudicaria ainda mais, agravaria mais o meu quadro de saúde. Então, assim, eu não posso entender o seguinte, essa medicação é boa para mim, vai ser boa para fulano, para Beltrano. Não, nem sempre, cada caso é um caso. Às vezes é um paciente que tem também outras... Né? Isso é muito sério. Oi? É uma coisa de cultura também, você sabe, né? Porque brasileiro tem muito disso, mesmo porque por muito tempo as farmácias você poderia entrar, não sei hoje se continua assim, você poderia entrar e comprar remédio. Aqui nos Estados Unidos você não pode fazer isso. Você só pode comprar com prescrição médica, a não ser que seja remédio de febre, dor de cabeça, garganta, gripe, essas coisas. Mesmo assim, tem uma dosagem mais baixa do que um remédio prescrito. E eu sei que é bem da cultura brasileira, porque você chega no meio de amigos, você está com dor de cabeça? Eu estou com a garganta inflamada. Eu tenho esse remedinho aqui que é ótimo. Os meus pais fazem muito isso também. Então, assim, é mais coisa de cultura, porque o americano já leva muito mais a sério, sabe? Isso é realmente complexo, porque, por exemplo, eu tenho alergia a alguns medicamentos. Né? Para dor de cabeça, eu só posso tomar paracetamol. Se eu tomar um outro, o meu olho incha. Então, cada um tem uma peculiaridade. Então, você precisa... É por isso que quando um paciente chega ao hospital, o médico já procura saber, tem alergia a algum medicamento? Tem algum tipo de alergia, a dipirona, a qualquer outro medicamento? Por quê? Para evitar isso aí. Então, é muito preocupante, muita gente se automedica. E outra coisa, dependendo da situação, tem até ervas, tá? Que, se forem usadas juntamente com outro medicamento, podem provocar um efeito adverso, um efeito tóxico. Isso é perigoso. Quando o médico prescreve um medicamento para o paciente, ele observa, ele coloca em jogo aí o risco-benefício, tá? Então, ele vai ver o quê? Esse medicamento é propício. Vou dar um exemplo aqui muito claro. Nós estamos vivendo aí na pandemia e tem muita gente usando aí a hidroxicloroquina. Quem é cardiopata, o paciente que tem problema cardíaco, não pode tomar esse medicamento, porque ele pode provocar um dos efeitos colaterais da hidroxicloroquina, são as arritmias cardíacas. Então, é complicado, você não pode se automedicar ou querer comprar esse medicamento e tomar esse medicamento por antecipação para tentar reverter o quadro, ou às vezes até querer já prevenir a doença, né? Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado com a questão da medicação. Por exemplo, se você dá uma dose de um adulto para uma criança, um bebê, você pode matar um bebê. Questão de dose, é o mesmo medicamento. Então, assim, é muito preocupante e tem gente que usa medicamento de forma indiscriminada, tá? Sem ter conhecimento de causa. Isso é perigoso. Quando um psiquiatra ou qualquer outro médico vai prescrever um medicamento para o paciente, ele tem todo o histórico clínico do paciente. Ele tem o histórico do paciente, né? Ele conhece os antecedentes familiares, ele conhece tudo para que ele possa fazer ali um tratamento, né, adequado
para aquela demanda, para aquela realidade, né? Se você tem em um hospital, por exemplo, 3 pacientes com pneumonia, pode ser que cada um tome um medicamento diferente. Por quê? Porque pode ser que um só tenha pneumonia, outro tenha pneumonia e diabetes, por exemplo. Outro tenha pneumonia e tenha, por exemplo, problema numa válvula cardíaca. Então, peraí ainda, como é que o médico vai prescrever isso? É tudo igual? Não pode ser tudo igual. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. Infelizmente, muita gente, de forma irresponsável, arbitrária, tá? Toma de forma deliberada medicamentos, do jeito que quer, da forma que quer, no horário que quer, e aí tem problemas seríssimos. E às vezes não são problemas visíveis, mas são problemas a longo prazo, né? Ele pode estar aí acarretando um problema hepático, um problema renal, né? Um problema pulmonar, um problema cardíaco. Ele não sabe o que está fazendo, né? Então a gente tem que estar muito atento a essa questão da automedicação. Então, quem é depressivo, quem já tem depressão, não pode parar o tratamento. Tem que tomar o medicamento prescrito pelo médico na hora certa, na quantidade certa, na dosagem certa, no momento correto. Por quê? Porque pode ter algum efeito adverso se ele não tomar esse medicamento na hora certa. Todo mundo que toma medicamento antidepressivo sabe que não pode também tomar álcool, né? Bebida alcoólica, porque pode prejudicar muito, pode não apenas potencializar o efeito do medicamento, como pode também impedir a sua ação. Quer ver um exemplo? O álcool, ele é uma droga depressora do sistema nervoso central. Se a pessoa vai tomar um medicamento, por exemplo, como diazepam, que é um medicamento usado para você dormir, ele já deprime. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou potencializar o efeito desse medicamento. Então, isso é preocupante, isso é perigoso. Então, a gente tem que tomar cuidado com essa questão do medicamento. Toma o medicamento na hora certa. Tem muita gente que tem o costume de não tomar o medicamento certinho. Então, a depressão é um problema sério e precisa ser tratado como tal. Tá? Eu costumo dizer, tem gente que tem depressão e nunca mais tem. Mas, na maioria dos casos, a depressão é uma doença recorrente. Então, se a pessoa tem uma depressão que já está há 10, 20 anos cuidando, ela precisa entender, ó, da mesma forma que uma pessoa com diabetes, uma pessoa com pressão alta, toma medicamento constantemente, eu preciso tomar. É isso, é uma realidade. É você entender que você precisa se readaptar. É uma nova realidade. Você precisa entender, a minha vida agora é essa. Eu preciso tomar os meus medicamentos. É só olhar para o medicamento e entender o seguinte, ó, eu preciso tomar medicamento da mesma forma que eu preciso tomar banho, que eu preciso me arrumar, que eu preciso me alimentar. É isso aí. É uma nova vida, é uma nova realidade. E outra coisa também é a questão da terapia, tá? Quem precisa, por exemplo, passar por um psicólogo ou estar constantemente no psicólogo, não pode deixar de ir. Por quê? Qual é a vantagem do medicamento? O medicamento só traz alívio sintomático. Ele só reverte sinais e sintomas. A tristeza, a angústia, às vezes diarreia, porque a depressão, assim como a ansiedade, é uma doença psicossomática. Então, é uma doença que atinge a mente, a psique e também atinge o físico. Algumas pessoas têm dores no corpo, têm diarreia, tá? Tem palpitações. Então, essa pessoa vai tomar o medicamento para alívio dos sintomas, mas a gente tem que entender o seguinte, que o problema de base não está sendo resolvido com o medicamento. Então, talvez a pessoa tenha uma depressão porque lá na infância ela foi rejeitada, ou foi abandonada, ou foi vítima de um abuso sexual, foi estuprada, talvez pelo pai, pelo padrasto, pelo tio, ou quem quer que seja. Então, essa pessoa, o que ela faz? Ela fixou no inconsciente aquilo e ela usa um mecanismo de defesa que é como uma espécie de máscara. Ela vai camuflar aquilo e ela vive aparentemente bem, mas ela tem um problema lá atrás que não foi resolvido, tá? Então, o que acontece? Ela muitas vezes precisa de um acompanhamento psicanalítico ou psiquiátrico ou psicológico para que ela possa entender, conhecer o problema de base, quais suas dores, né? Quais suas aflições, o que gerou de fato aquela depressão, porque aparentemente muita gente diz assim, eu estou triste, mas eu não tenho causa, não há uma causa aparente, eu estou muito triste, eu quero chorar, mas eu não sei por que eu estou assim. E, na verdade, ele tem um problema que está lá atrás, mas ele não sabe, ele não consegue resolver, porque nem tudo que a gente quer a gente consegue acessar. Ou seja, o nosso inconsciente não é facilmente acessável, né, acessível. Então a gente precisa fazer o quê? A gente precisa passar por um acompanhamento psicológico para que a gente possa conhecer a demanda, conhecer o problema de base, conhecer a raiz do problema. Eu faço sempre essa comparação. Não adianta eu tomar um medicamento para febre se eu não reverter o problema que está causando a febre. Porque se eu consigo agora tomar um medicamento para febre, uma dipirona, um paracetamol, por exemplo, e daqui a meia hora
essa febre está bem, mas daqui a 1 hora, 2, ela pode voltar. Por quê? Porque talvez uma infecção, é uma inflamação que não foi resolvida. Então, da mesma forma, é o problema mental. Não adianta tomar medicamentos se eu não conhecer o problema de base. Eu preciso mexer em todos os lados. E em relação à espiritualidade, nossa, os cientistas são unânimes. Eles dizem que toda pessoa que tem fé em Deus, ela consegue sair da depressão com mais facilidade. E outra coisa, Célia, quando eu falo de fé, eu não falo de pessoas protestantes, de evangélicos. Eu falo de pessoas que creem piamente em Deus e nunca entraram muitas vezes numa igreja, mas creem, têm fé. E a fé que essa pessoa tem vai fazer com que ela tenha mais força, mais ânimo, mais coragem para poder sair do problema com mais facilidade. Entendeu? Ah, obrigada. A Leia Mequil está falando aqui assim: tenho um membro da família que tem depressão e toma remédio por 16 anos. Ela não é triste, mas sim irritada, impaciente, séria mesmo. Seria mesmo depressão? Acredito que muito Certo. colateral do remédio também, né? Pode ser. Não, mas na verdade, assim, o paciente depressivo, ele pode também apresentar, né? Na verdade, está muito mais associado aí à ansiedade, né? A ansiedade, ela também pode gerar uma irritabilidade muito grande, porque a gente quer que as coisas aconteçam no nosso tempo e as coisas não acontecem no nosso tempo. Isso gera um certo estresse, uma certa descompensação mental, um certo desequilíbrio. Isso é muito complicado. Mas, assim, o que é que acontece? Eu não sei dizer porque eu não conheço a pessoa para saber se realmente o diagnóstico dela é só depressão, né? Ou se é uma depressão com outros sintomas psicóticos, por exemplo, ou se é uma esquizofrenia. Porque o que acontece? O diagnóstico em psiquiatria exige muita sensibilidade, muita acurácia. Ou seja, o médico precisa conhecer de fato o problema, precisa conhecer de fato o quadro sintomatológico, porque alguns problemas são muito parecidos, são muito idênticos. Por exemplo, tem gente que tem depressão e também tem delírio persecutório, tem alucinação audiovisual, né? E aí o médico pode olhar a priori e pensar assim, ela tem uma esquizofrenia, ou paranoide, ou catatônica, ou hebefrênica, depende do quadro. E ele pode pensar assim, essa pessoa ela tem isso ou aquilo, e pode ser que não tenha. Por exemplo, um paciente bipolar, ele pode chegar no consultório psiquiátrico em uma fase de depressão, e o médico, a princípio, olhar para ele e dizer assim, ó, esse é um paciente depressivo. E ele vai prescrever um antidepressivo, por exemplo, para essa pessoa. Passa o tempo, essa pessoa volta, e aí o médico olha para ela e percebe que ela está eufórica, ela está falante, a gente chama logorreica, conversa muito, né? Ela tem aquela mania de grandeza, tá o tempo todo conversando. Aí o médico olha, pera ainda, será que ela é somente depressiva? Ela tem uma depressão unipolar ou depressão maior? Ou trata-se de uma depressão bipolar, tá? Ou às vezes não é nem um transtorno de humor, é um transtorno de personalidade bipolar. A gente consegue observar que os ciclos são muito bem delimitados, são muito bem marcados. Geralmente a pessoa fica 2, 3 semanas em fase de depressão, depois ela entra em um ciclo de mania. Então, os próprios amigos falam, olha, ela não está bem não. Ela deu uma surtada. Algumas pessoas dizem, ela está muito desequilibrada, porque ela saiu do episódio de depressão, entrou no episódio de mania. Mas, no caso do transtorno de personalidade borderline, que não tem cura, o que se tem aí é a psicoterapia comportamental, porque eu preciso reajustar um comportamento, porque uma personalidade não se muda, você sabe disso, você trabalha muito mais com isso do que eu, né? Trabalha com análise comportamental, e a gente sabe que a personalidade ela tem as características inatas, né? Que é o temperamento e as características adquiridas, que formam o caráter. Então, a personalidade não muda, ela nasce e cresce com aquela personalidade. Então, o borderline, por exemplo, ele não tem uma demarcação muito bem nítida. Por exemplo, a pessoa conversa com você pela manhã, em estado ali de, por exemplo, de euforia, e daqui a 1 hora ela pode estar deprimida. Então você não consegue observar de forma bem delineada, bem delimitada, bem marcada, tá? As fases daquele transtorno. Então isso exige muito do médico. Por isso que os médicos psiquiatras às vezes, ficam 40 minutos, 1 hora conversando com o paciente, para saber de fato do que se trata. E alguns diagnósticos são dados com 8, 10 anos ou mais. Por isso que o médico já coloca lá no histórico do paciente, no prontuário, hipótese diagnóstica, porque ele não tem certeza, convicção, talvez no momento de que se trata daquele problema. Então é algo muito sério, né? E a gente às vezes, porque, sério, a gente fala sempre, né?
o manual do fabricante é a Bíblia, né? O fabricante, o criador. Ninguém entende mais do ser humano do que quem o criou. Quem criou a criatura? Deus. Então, somente ele conhece. Então, quando a gente fala sobre essa questão subjetiva, a psiquiatria tenta, a psicologia tenta, mas só quem conhece de fato o ser humano é Deus. Então, somente ele consegue atingir lugares ali onde a psiquiatria não vai, nem a psicologia. Né? Quando a gente fala sobre a palavra de Deus, né? Que ela penetra na divisão da alma e do espírito, isso é a verdade. Né? São duas estruturas distintas, mas são inseparáveis. Só quem consegue penetrar ali é a Bíblia Sagrada, é a palavra de Deus. Então, assim, é algo muito, digamos que nós não podemos, não existe uma fórmula para dizer é isso ou é aquilo. Quando a gente fala de mente, cada ser humano tem uma resposta diferente, é algo muito singular, muito ímpar, muito, sabe, peculiar a cada indivíduo. Sim, e é interessante que, como a gente está falando para as pessoas aqui, que essa pessoa com bipolaridade, com esquizofrenia, com depressão, com uma tristeza crônica, com o borderline, é difícil para ela conviver com ela mesma e é difícil para as pessoas conviver com ela mesma. E como as pessoas não são especialistas nessa área, começa os atritos, as brigas, a rejeição, porque ninguém quer estar perto de pessoas chatas e com problemas, né? E aí a gente acha que é malcriação, que é falta de educação, que é, né? Igual você falou do ID. Quando você falou do ID, eu vejo o ID como dominante, o ego, né, como estável que fica ali, coitado, na maior corda bamba, e vem o superego, que é o conforme, colocando, tentando ajeitar e colocando ordem na casa. E nem sempre quem está do lado, o marido, a esposa, o filho, a irmã, consegue entender que essa pessoa tem algum tipo de distúrbio, tem algum tipo de dor mental, emoções que estão cravadas dentro dela, e fica uma pessoa quase impossível de se conviver. E o que é que você faria? O que você falaria para essas pessoas aí, Fabrício? É por isso que a gente fala que é importante. Fica alguém, né? Que eles conhecem alguém que é difícil dessa convivência. O que você aconselharia para as pessoas que estão aqui nos ouvindo? Olha, Célia, é por isso que a gente fala sempre que é necessário o autoconhecimento. É necessário que a pessoa, ela primeiro aceite que está doente. É necessário que ela fale, eu estou em depressão, eu preciso de uma ajuda. E aí, quando a gente fala de igreja, é muito complicado, né? Porque se uma pessoa disser, eu estou com depressão, ela pensa, meu Deus do céu, vamos exorcizar essa pessoa. E aí a pessoa já tem até medo de falar que está em depressão. E a gente tem que quebrar esse tabu, acabar com esse mito, né? A gente precisa romper esse paradigma aí, pelo amor de Deus, de achar que toda pessoa que está com depressão precisa de ser exorcizado, que tem demônio no corpo, tem que sair. Então, assim, essas pessoas já não têm nem coragem de dizer, eu digo no nosso caso, os evangélicos, na maioria das vezes, não conseguem dizer assim, ó, eu tenho o problema, eu tenho depressão. Então, isso é muito complicado. Então, o primeiro ponto, a pessoa precisa se aceitar, entender, olha, eu realmente preciso de um acompanhamento. E aí, o que acontece? A questão da reeducação. Quando eu sei que eu estou diferente, quando eu sei que eu estou portando um problema mental, eu preciso entender o seguinte, que a partir de agora a minha vida está sendo diferente. Eu preciso me readaptar a esta nova realidade. Eu vou ter que ressignificar a minha existência. Ou seja, a partir de agora, eu preciso de tratamento especializado, eu preciso ir ao psicólogo, eu preciso, às vezes, tomar medicamento, nem sempre a pessoa toma, mas às vezes é necessário tomar, né? Principalmente para pessoas que não conseguem lidar com o dia a dia, pessoas que estão com insônia, por exemplo, né? Precisam reverter alguns sinais e sintomas. E aí, o que acontece? Essa pessoa precisa se conhecer, se autoconhecer, tá? E começar a fazer a reeducação. Eu conheço pessoas que têm esquizofrenia e você nunca vai dizer que tem esquizofrenia. Por quê? São pessoas que estão todos os dias no CAPS, fazendo o acompanhamento, participando das oficinas, ele já se conhece, ele já sabe os momentos que ele tem, né? Tudo, ele sabe o que pode causar, por exemplo, uma crise, né? Então, ele já sabe tudo, ele já se conhece. Então, quando essa pessoa, esse paciente já se conhece, ele acaba ajudando o próprio familiar. Porque não é fácil lidar com uma pessoa com um problema em casa, tá? Principalmente quando é alguém que tem tendência suicida, tá? Imagina aí a situação, porque o problema maior é a depressão do sorriso. Tem gente que anda rindo o tempo todo, mostrando
que está feliz, e a gente falou sobre a questão das redes sociais, que é uma vitrine, está todo mundo rindo para todo mundo. Na verdade, dentro de si, há aí uma montanha-russa de emoções, há aí muitas preocupações, né? Está dilacerado, cheio de angústia, de ferida, né? E é uma pessoa que quer mostrar para todo mundo que está bem. Aí daqui a pouco você fala, cometeu suicídio. O quê? Não acredito, ela estava tão bem, ele estava tão bem. Então isso é preocupante. Você que está em sofrimento, com depressão, pelo amor de Deus, procure uma ajuda, converse com seu pai, com a sua mãe, com seu irmão, com quem quer que seja e diga, me leve ao CAPS, eu preciso fazer acolhimento, eu preciso fazer um acompanhamento, porque na verdade no CAPS nós não atendemos uma pessoa sozinha, ela tem que estar com acompanhante, tá? O que a gente tem que observar as versões dos fatos e geralmente alguém que está em sofrimento pode aí mascarar ou, na verdade, omitir algumas coisas, como por exemplo, né, a gente falou sobre a automutilação, né? Às vezes a pessoa se corta, mas ele vai negar, ou já tentou se suicidar e vai negar também. Então é bom que o acompanhante esteja ali. E a gente geralmente conversa primeiro com o acompanhante para depois conversar com a pessoa. Então, o que acontece? Essa pessoa precisa entender que ela necessita de ajuda para que ela possa também ajudar a família. Porque se eu entendo que eu estou deprimido e eu vou buscar uma ajuda, eu vou fazer de tudo para que eu possa melhorar ou pelo menos ter um controle da doença. E se eu estou tendo o controle da doença, eu vou deixar meu pai, minha mãe, meu irmão, minha irmã, minha tia, quem quer que seja, mais tranquilos, entendeu? Então, para que eu tenha o quê? Uma qualidade de vida melhor. Então, você que tem a doença, você que tem a depressão, tem que tomar esse cuidado. E vale ressaltar também, Fabrício, que há um grau de depressão que essa pessoa ela não tem força para pedir ajuda. Então, vamos falar um pouco sobre isso? Porque tem pessoas que somos nós, que estamos por perto, que temos que reconhecer que ela não está bem. Porque às vezes ela está num grau de depressão tão grande, tão intenso, tão agudo, que ela não tem força para pedir ajuda. E cabe à família falar e sentar e conversar e ouvir com amor, com empatia, sem julgo. Não falar para essa pessoa o que fazer ou deixar de fazer, mas aconselhar, vou buscar ajuda para você. Você quer ajuda? Como que eu faço para te ajudar? O que eu posso fazer para te ajudar? Entendeu? Reconhecer, porque nem sempre a pessoa que está com depressão ela tem força para poder pedir esse tipo de ajuda. E o que você diria nesse caso? É verdade, bem pertinente a sua fala aí, porque às vezes a pessoa já está entrando em um quadro depressivo e ela não percebe, né, que está entrando em um quadro depressivo. Por exemplo, hoje a gente tem muitos adolescentes aí que estão viciados, né? Por exemplo, tem até aí um transtorno chamado de Game Disorder, né? Pelo DSM-5. E ele está em casa, no quarto, ele está o tempo todo no jogo, ele fica o dia todo, ele não toma mais banho, não faz mais nada, ele não tem mais prazer em sair para a rua, ele tem medo, ele desenvolve fobia social, não quer mais compartilhar sua vivência com amigos, com colegas, com familiares. E aí é uma pessoa que está entrando em quadro depressivo e às vezes se envolta, e isso é preocupante, porque já aconteceu muitos casos de suicídio assim, né? De alguém que se enforcou ou que cometeu o suicídio de uma outra forma no próprio quarto, e os pais, né, tomaram aquele susto, porque aparentemente eles tinham um filho saudável, uma filha saudável, então era uma pessoa que já estava em sofrimento psicomental e não sabia. Então, algumas pessoas realmente entram no quadro depressivo e elas não percebem. Então, você que tem um colega, você que tem um filho, uma filha, observe o comportamento. Se é alguém, por exemplo, que é dominante, né? É alguém que é sanguíneo, colérico, é alguém que chega e ele consegue contagiar todos à sua volta, uma pessoa, né, falante, uma pessoa comunicativa, bem extrovertida, daqui a pouco essa pessoa começa a desenvolver um comportamento atípico, essa pessoa começa a ficar arredia, começa a desenvolver uma irritabilidade, essa pessoa começa a ficar mais isolada, não quer mais sair do quarto, né, não quer mais sair de algum cômodo da casa, não tem mais prazer em ir à rua, em tomar um sorvete, em fazer um lanche, como fazia antes. Então, é um comportamento que tem que ser observado. Então, o pai e a mãe, ele tem que conhecer o filho. Ele precisa conhecer o filho. É um adolescente, por exemplo, que tem excelentes notas escolares. Aí, de um 10, de um 8, ele cai para um 5, para um 4. Então, o pai e a mãe tem que observar isso. O professor, às vezes, também observa, né? Conversa com o filho, com o pai, tem que questionar o que está acontecendo com ele, o que está acontecendo com ela. As notas caíram de forma exponencial. Está havendo algum problema seríssimo aí. Vamos descobrir o que está acontecendo. Então, assim,
às vezes a gente olha para a pessoa e não entende. Ela está mostrando para a gente uma figura, mas na verdade ela tem uma outra figura interna que a gente não consegue identificar, tá? E aí é necessário a gente fazer o quê? Conversar com essa pessoa, dizer o que está acontecendo com você, desenvolver empatia, né? Se colocar literalmente no lugar daquele outro, né? Se solidarizar, se colocar ali à disposição para ajudar, conversar, perguntar o que está acontecendo. Talvez a pessoa precise de um abraço, essa pessoa às vezes chora, né, no ombro do amigo. Isso que a gente tem que fazer, olhar para o outro. O problema, Célia, é que nós hoje nos tornamos individualistas, em especial a questão aí da internet, né? A gente sabe que a internet nessa pandemia está sendo para a gente uma aliada, está sendo espetacular ter internet, a gente está se falando aqui, mas, infelizmente, tem gente que está vivendo esse mundinho fechado. Se tornaram o quê? Autistas. Né? Ou seja, vivem voltados para dentro de si mesmos. Né? E aí eles ficam o tempo todo fechados, como se fossem empacotados em um invólucro ali. Eles não enxergam a realidade à sua volta, eles se tornam egoístas, egocêntricos, individualistas. Às vezes é o próprio pai que não consegue enxergar a realidade do filho que está debaixo do seu próprio teto, da filha que está tendo um problema sério na escola, está tendo um problema sério com o namorado, e o pai e a mãe precisam reconhecer o filho e a filha através do olhar. O olhar diz tudo. Você percebe se ele está feliz, se ele está triste, se ele está com algum dilema, se ele está com algum problema. Então, nós precisamos estar atentos a todos os sinais. Né? Às vezes, a pessoa também já está aí numa situação tão difícil que já está prestes a cometer um suicídio e já está dando sinais de alerta há muito tempo e a gente não consegue enxergar. Né? Porque o nosso corpo ele dá sinais de alerta, não tem jeito. A gente acaba percebendo que tem alguma coisa diferente acontecendo. Mas é necessário que a gente tenha o quê? Empatia. Conversar, sentar, falar, meu filho, o que está acontecendo? Você mudou assim, você está descontrolado. É um filho que é obediente, é uma filha que é nota 10 na escola, é uma pessoa responsável, é uma pessoa que está o tempo todo ali observando o que tem que fazer, o que tem que fazer dentro de casa, daqui a pouco para, a mãe agora está ali fazendo tudo, uma menina que não consegue mais lavar um prato, lavar uma roupa, deixa a mãe fazer tudo, se isola. Então a mãe precisa conhecer o comportamento do filho, da filha, o pai também, para que possa, nesses momentos, entender, para que haja uma intervenção. Aí o pai ou a mãe vão dizer, olha, você precisa de ajuda. Você não é a mesma pessoa de antes. Então é necessário, e eu digo pai e mãe aqui, mas eu quero dizer você que tem um colega de escola, você que tem um amiguinho, um vizinho, e você percebe que essa pessoa está vivendo aí em um quadro depressivo, porque é visível, as pessoas estão observando um comportamento diferente dela. Então você chega, conversa com essa pessoa, né? Pergunte se ela quer ajuda, se ela quer que você o leve, né, a um serviço especializado de saúde mental. Então tudo isso tem que ser observado, porque a gente sabe que muitos casos de depressão não, muitos casos de suicídio poderiam ser evitados, mas infelizmente não são, porque muita gente olha, né? E até mesmo esposo, né? Marido, mulher, o homem fala muito pouco, como ele é o provedor, sacerdote da casa, essa tristeza, ela tem esse quadro, né? Esses sintomas, esses sinais, tem que ser percebido pela esposa também, porque o homem, em geral, ele já é mais calado. E eu estava assistindo uma palestra outro dia do número de maridos que estão, de homens, né? Que estão desenvolvendo esse quadro depressivo por ser o provedor, por vários motivos, né? Desemprego, não está provendo, está ganhando pouco, não está conseguindo realizar o sonho da família, o dele mesmo, da família, se sente um fracassado, e vice-versa. Então, é importante que a esposa também esteja alerta à mudança desse esposo. Se ele está indo dormir mais cedo, se ele está acordando mais tarde, se ele está se alimentando bem. Então, isso é muito importante abordar também, porque não é só a história do filho, né, dos filhos, dos pais, mas marido e mulher também, né, Fabrício? Com certeza, a vida conjugal aí, e aí a gente tem que ver que a esposa precisa ser compreensiva, né? Talvez é alguém que esteja trabalhando, mas ele perdeu o emprego, ele está passando por um momento difícil, né? E ele, como provedor, pode se ver aí uma situação completamente de fracassado, e às vezes a esposa, ao invés de dar uma ajuda, né? Oferecer um ombro amigo e dizer, nós estamos juntos nessa, e às vezes é alguém que também, às vezes é uma esposa que também trabalha, que já ajuda no orçamento, ela fala, meu amor, fique tranquilo, né? Vai dar tudo certo, né? Então tem que haver isso aí, porque casamento é isso, não tem jeito. Casamento os dois têm que aprender a ceder,
o marido tem que aprender a ceder, a mulher tem que aprender a ceder. Ambos têm que entender o seguinte: nós somos uma só pessoa, nós somos uma só carne, então aquilo que dói nele tem que doer nela, ou vice-versa, né? A empatia tem que existir, principalmente entre o casal, né? Então, assim, é o que você falou. Não somente olhar os filhos, mas o relacionamento conjugal, que pode ter também algum problema aí interpessoal, justamente em decorrência de algum conflito, desemprego, como você falou. Às vezes também um relacionamento extremamente, né, conflituoso, que também pode gerar, enfim. Também no trabalho, né? Às vezes a pessoa está com trabalho, não está feliz no trabalho, levou uma bronca do patrão, e isso para um homem, para qualquer pessoa é muito frustrante, né? E esse quadro tem crescido muito nos últimos anos. Depressão em homens, porque os homens não falam, eles, quando se vê, já estão a tempo de se explodir. E é muito importante que as esposas identifiquem né, essas mudanças e vice-versa também. Porque, né, às vezes é uma dor tão crônica e ele, para não se expor, porque ele é o homem, ele é o pai, é o provedor, é o macho, né? E não traz o problema do trabalho para casa para se abrir. Então, essa comunicação, né, que a gente ensina muito no coaching integral sistêmico, muito, é uma das ferramentas que a gente passa para os nossos clientes. A comunicação entre o casal, a comunicação entre pai e filho, a comunicação entre irmãos, entre amigos, olhar nos olhos um do outro, dedicar aqueles 4 minutos olhando, simplesmente olhando nos olhos um do outro, é uma das ferramentas que a gente chama de V0 no coaching integral sistêmico. Por quê? Porque essas ferramentas todas te dando a oportunidade de se abrir. É a pessoa se sentindo acolhido, abraçado, protegido pelo outro. Então, esse momento que eu paro 1 vez por dia, 2 vezes por dia, para olhar no olho do meu cônjuge, do meu filho, do meu amigo, né? Às vezes as pessoas, se eu ou você identificar que alguém está passando por esse quadro de depressão, por essa tristeza, só de eu chegar e olhar nos olhos dela e falar, olha, você não precisa falar nada, vai soar meio estranho, vai ser meio ridículo o que eu vou fazer, mas eu quero só olhar nos teus olhos por 1 minuto, por 2 minutos, por 3 minutos. Já é uma comunicação. E nesse momento que eu estou me dedicando esse tempo para você em silêncio, sem falar nada, já é uma comunicação e já começa a liberar uma química no meu corpo e no corpo do outro que já vai eliminando toda aquela tristeza, ele já vai se sentindo amado, já vai se sentindo acolhido, abraçado, porque é o quê? Aquele V0, olho no olho. O abraço também cura. Então, a gente dá aquele abraço de 40 segundos no gato, no cachorro, no filho. Gente, isso cura, libera oxitocina em você, libera oxitocina no outro. É a métrica do ganha-ganha. Ele ganha e você ganha. Você fazer uma surpresa de amor para outra pessoa, sabe? Você comprar uma flor. Igual essa semana eu mandei levar açaí lá em casa para os meus pais. Isso é surpresa de amor, é mostrar para a pessoa que que alguém está pensando em você e que ele importa, que ele é especial, que ele faz diferença no mundo e na vida das pessoas. Esse acolhimento. Então, a gente ensina muito isso para marido e mulher, para filhos, para irmãos, que às vezes está tendo dificuldade de se relacionar um com o outro, que causa discórdia, tristeza, depressão. Essas ferramentas que a gente usa na psicologia positiva e no coaching integral sistêmico é provado, comprovado e aprovado. Eu tenho muitos coaches, clientes que chegam aqui com problemas de relacionamento, com tristeza, com aquela criança que você falou lá no começo, Fabrício, aquela criança ferida. Porque aquela criança ferida, aquela criança que sofreu rejeição, abuso, bullying lá na infância, ela trouxe uma raiz para o adulto. E essa raiz está tão cravada lá na infância que esse adulto não consegue avançar. Ela não consegue ser feliz, tem algo prendendo. E a gente identifica essa dor da infância para que esse adulto consiga avançar. Eu tive uma cliente essa semana que ela falou comigo assim, a gente estava fazendo uma ferramenta e tem a roda da vida, né, que é o mapa
de avaliação sistêmica, né, que é a roda da vida, são as 11 áreas das nossas vidas, e a gente começa a fazer pergunta, e quando eu cheguei na parte de parentes, que são pai, mãe, irmãos, ela falou, não, mas... Eu falei, se você tem esse relacionamento de harmonia, de amor, de respeito, onde você fala, eles escutam, tem abraço, tem conversa, tem olho no olho, a nota sobe. Se você não tem esse relacionamento, se eles moram longe, se eles estão perto ou se eles estão longe, a nota cai. E ela falou, mas eu não tenho nenhum tipo de convivência com meu pai, mas eu amo os meus irmãos, eu me dou super bem com meus irmãos. Eu falei, mas a nota cai. Mas não, e ela não aceitava que essa nota não caía, porque com os irmãos ela estava bem resolvida, mas ela não tem amor, não tem empatia, não tem convívio com o pai. Isso é uma fratura? Absolutamente. Ela acha que ela está bem resolvida, eu não sinto falta, não me faz falta, eu não sinto saudade. Não existe família completa sem pai e mãe, concorda comigo? Então, são essas raízes que estão impedindo alguma área dela de crescer. Por exemplo, aí já junta o quê? Já junta o perdão. Ela precisa perdoar o pai dela. Ela precisa... E aí desencadeia muitas coisas na vida da pessoa que ela não está avançando profissionalmente, no relacionamento conjugal, como mãe, como filha. Por quê? Por causa da raiz lá da infância que ela foi rejeitada. E hoje ela vem trazendo essa dor, vem trazendo a falta de perdão e acaba não avançando nessa vida de adulto porque a criança lá atrás está ferida, está magoada, ainda está com band-aid na ferida. E a gente faz o quê? A gente traz a consciência dessa pessoa para que ela vai liberar o perdão para outra, para que vive essa vida de adulta do aqui e agora e entender que aquela criança está ferida. Aquela criança precisa perdoar porque ela foi vítima de outras vítimas, né? E aí eu fui trazendo essa consciência para ela e foi libertador. Foi absolutamente libertador. Então, assim, isso aí a gente precisa realmente tratar aquela raiz lá do fundo, da infância, da criança que foi abusada, para evitar uma depressão crônica hoje, para evitar que ela repete o mesmo padrão que foi feito com ela, para evitar que ela entre em uma depressão a ponto de suicídio. E muitas vezes não sabe nem de onde vem a dor. Verdade. É porque assim, o que acontece? No momento do trauma, no momento daquela ferida, naquele momento, aquela ferida foi criada ali, ela desenvolveu o que a gente chama de modelos cognitivos. Ela desenvolveu esquema mental. E na época, isso era, para ela, extremamente adaptativo. Ou seja, para que ela pudesse conviver com o problema, ela desenvolveu esses modelos mentais. Ou seja, tudo aquilo que estava à sua volta, tudo aquilo que ela via, sentia, ela passava por esse filtro mental e desenvolvia uma espécie de defesa psicológica. Sim. Então, só que naquela época isso funcionava. Hoje não funciona mais. Hoje não funciona mais. Então tem muita gente vivendo aí dentro desse casulo e precisa ser liberto disso aí para que ele possa conseguir viver, para que a vida possa fluir em Sim. todas as áreas, né? Em todas as esferas. Célia, quero mandar um abraço pro pessoal que está assistindo a gente aí, presbítero Ivan Cruz do Prado, Adna Guerra do Prado, Sônia Ribeiro, Juliana, que chegou atrasada, mas ó, tá valendo, viu? Ela mandou uma mensagem, eu ia até dar um alô para ela, não mandei. Irmã Givanilda, está em Minas Gerais agora, bem distante, próxima ali à Contagem. Me esqueci agora o nome da cidade dela. Deus abençoe, irmã Givanilda. Enfim, a todos que estão nos assistindo. Vamos falar um pouquinho sobre a questão do suicídio para a gente terminar aí, dar uma pincelada? Claro, vamos. Vai lá. Então vamos lá. Eu quero também usar aqui um texto bíblico, 1 Crônicas 10:4, nos diz assim: Então disse Saul ao seu escudeiro: Arranca a tua espada e atravessa-me com ela, para que porventura não venham estes incircuncisos e escarneçam de mim. Porém o seu escudeiro não quis, porque temia muito. Então tomou Saul a espada e se lançou sobre ela. Então a gente tem aqui um caso claro de suicídio, né? Saul, rei, que foi primeiro rei de Israel, ele se lança sobre a espada e ele comete o suicídio. Então a gente quer falar um pouquinho aqui sobre a questão do contexto histórico. Vamos lá, porque tem toda uma questão cultural envolvida nessa questão do suicídio. Em Esparta, o suicídio era um ato justificável, ou seja, quem quisesse cometer, teria seu livre-arbítrio de fazer. Em Roma, era motivo de honra, olha que absurdo. Em honra, os romanos, quando cometiam suicídio, eram honrados.
A filosofia estoica admitia que era lícito morrer a quem não interessava mais viver. Ou seja, era uma questão de decisão, eles tinham poder de escolha. Em Atenas, na Grécia, o suicida ele tinha o seu braço direito cortado, amputado, ou seja, além de cometer o suicídio, depois do ato, ele tinha seu braço direito cortado. No período da patrística dos pais da igreja, Agostinho de Hipona ele foi radicalmente contra o suicídio, quando afirmou que o suicídio exclui a possibilidade do arrependimento, né? Então a gente sabe que isso é uma realidade. Tomás de Aquino ele faz 3 declarações importantes acerca do suicídio. Primeira, o suicídio é antinatural, porque a autopreservação é um dom que Deus nos deu. Segunda, é uma ofensa à família e à sociedade. E terceira, que é injustificável por ser uma usurpação de um direito exclusivo de Deus. Então, a gente vê aí, existem 3 tipos de suicídio, que são o egoísta, o altruísta e o anômico. Por exemplo, o que é o suicídio egoísta? É quando alguém tira a sua própria vida sem se preocupar com o pai, com a mãe, com familiares, com amigos. Ele simplesmente quer acabar com essa dor. Porque, por incrível que pareça, parece paradoxal, né? Parece muito contraditório o que eu vou dizer, mas quando alguém comete suicídio, essa pessoa não quer de fato morrer. Ela quer matar essa dor que existe dentro dela. E a forma que ela encontra, a válvula que ela encontra de escape, é cometer o suicídio. Então, esse aí é um suicídio egoísta. O que é o suicídio altruísta? Né? Como os soldados kamikazes, eles lançavam suas aeronaves sobre o exército inimigo. Ou seja, eles se sacrificavam, né? E também acabavam morrendo para matar inimigos. Como hoje, no caso, os homens-bomba. E também o anômico, que é aquele, dependendo de uma crise, por exemplo, sobretudo econômica, alguém vai tirar a sua própria vida. Então, são os 3 tipos aí de suicídio mais comuns. O suicídio, a gente falou na live passada, ele tem um espectro, tá? Primeira coisa que vem à mente é o pensamento. Depois do pensamento surgem as ideias, depois vem o plano e depois a ação. Só que algumas pessoas não vivem esse espectro. Algumas pessoas, infelizmente, pensam e cometem o ato de forma abrupta, de forma repentina. Quando eu estava morando em Serra, Espírito Santo, eu participei de algumas campanhas ali, e ali existem algumas campanhas sobre o suicídio da Terceira Ponte. O que acontece? Não há passagem para pedestres. Os motoristas chegam no carro, abrem a janela e se lançam no mar. É uma coisa terrível, terrível, é uma quantidade absurda de pessoas que cometem suicídio. A gente sabe que a cada 40 segundos no mundo uma pessoa comete suicídio. No Brasil, a cada 45 minutos, né? E para cada pessoa que comete o suicídio no mundo, pelo menos 20 tentam. Então, assim, a quantidade é muito grande. É um absurdo a quantidade de pessoas que cometem suicídio durante o dia, durante o ano, né? Em relação à questão da prevalência, é a terceira causa de morte no Brasil entre adolescentes de 15 a 19 anos. Só perde para quê? Para acidente de trânsito e violência interpessoal. E a maior causa, 90% dos casos de suicídio se devem à depressão. Por isso que a gente está falando aqui sobre a questão da depressão, porque realmente o paciente deprimido, principalmente em estágio grave, ele muitas vezes tenta o suicídio. E a gente falou sobre a questão dos grupos de risco, né? Da depressão. Entre os grupos de risco também, nós temos aí os homens. Os homens, né, têm uma predisposição muito maior, tá? Sobretudo idosos, a gente não pode esquecer dos idosos, né? A questão da solidão, do isolamento, às vezes eles são deixados em asilos ou em outros lugares, outras instituições, até mesmo pelo próprio filho, pela própria filha, se sentem abandonados, rejeitados e cometem muitas vezes suicídio. Portador de transtorno mental, sobretudo o depressivo, dependentes químicos, pacientes com doenças crônicas, como, por exemplo, pessoas com câncer terminal, né? A gente sabe que a eutanásia no Brasil, ela não é lei, não é legal, né? E aqui no Brasil, se alguém tirar a sua própria vida, ele vai responder, no caso, ele não, né? Na verdade, não existe aí a questão da eutanásia. O profissional de saúde que favorecer a eutanásia, né? Ele vai responder aí criminalmente, né? Então é diferente. Assim como o aborto, né, não é legal para a gente também, a eutanásia não é. Mas quem está em sofrimento com câncer terminal, ele muitas vezes quer realmente dar logo um fim no sofrimento, porque realmente é muito difícil. E o que a gente tem que ficar em alerta? Sinais de alerta para pai, para mãe, para irmão,
para tio, para quem quer que seja. Observar o que a gente já falou antes, o problema de conduta. É uma pessoa que se torna irritável com facilidade, é uma pessoa que começa a se isolar, começa a ficar triste, deprimido, né? É uma pessoa que começa a agredir, começa a procurar briga na rua. Se era uma pessoa que tinha um padrão de sono regular, começa agora a dormir altas horas da madrugada, não tem mais aquele sono como antigamente. É expressão de ideias suicidas. Algumas pessoas se expressam. Ah, eu quero acabar com a minha vida, eu quero sair, deixar vocês em paz. Algumas pessoas começam a verbalizar isso. Dificuldade de concentração. Algumas pessoas começam a vender casa, carro, tudo. Às vezes a mulher tem um esposo que ficou 10, 15, 20 anos para comprar uma casa, para, né, construir uma vida a dois, e daqui a pouco ele quer desfazer de tudo, de muito rapidamente. Então, tem que ficar alerta, tem alguma coisa errada. Despedir-se também de parentes, de amigos, né? A pessoa começa a despedir de todo mundo, e é terrível. Medo, culpa, vergonha, preocupações, raiva, desejo de vingança, cobrança por não ter atingido as expectativas. Isso é muito preocupante. A gente falou na live passada. Às vezes o pai ele quer cobrar algo do filho. Ah, você tem que ser médico, você tem que ser advogado, você precisa ser um policial militar, um policial rodoviário federal. Ele quer cobrar do filho aquilo que o filho, na verdade, não tem vontade, não sonha, não tem aptidão para aquilo, né? Não tem dom para aquilo ali. Então, assim, ele quer viver o sonho dele no filho. E aí o filho, muitas vezes, não consegue superar a expectativa do pai. E aí ele acaba entrando em crise depressiva, às vezes se automutila e pode também chegar ao ponto culminante que é aí o suicídio. Mudanças bruscas, repentinas de humor, pessimismo, desespero. E a gente também já falou sobre a questão do isolamento. Eu estou falando mais rápido porque a gente já está aí há mais de 1h30, né, falando. E para acabar aí, Célia, como prevenir, né? Como prevenir o suicídio? Não publicar fotos da pessoa que morreu, não publicar fotos do falecido, não compartilhar isso, não compartilhar ou divulgar cartas do suicida, não informar detalhes específicos acerca do método. Ah, qual foi a forma que ele usou para se matar? Não. Não fornecer muitas explicações simplistas, muito simples, como dizer, ah, ele cometeu suicídio porque a mulher se separou dele. Jamais. Jamais faça isso, porque você pode estar induzindo alguém também a praticar a mesma coisa. Não usar estereótipos religiosos ou culturais, não fazer sensacionalismo sobre o caso, não procurar um culpado, porque muitas vezes os pais, especialmente, se culpam muito. Tratar a doença, se for o caso de uma doença psiquiátrica, tratar, tá, para prevenir um possível suicídio. E como que a gente pode ajudar? Né? Ouvindo a pessoa, como a gente já falou, a verbalização é terapêutica, oferecer companhia para ir a uma atendimento, observar os serviços disponíveis como o CAPS, Unidades Básicas de Saúde, serviços de emergência como SAMU, 192, UPA, pronto-socorro, hospitais, o CVV, ligar 188, né, que é o Centro de Valorização da Vida. Então, são serviços disponíveis para ajudar alguém que está em sofrimento mental, alguém que está aí pensando em dar cabo de sua própria vida. Tá certo? Na verdade, ficar muito atento se você é uma pessoa que conhece alguém, né? Ah, porque como na nossa live passada teve pessoas falando, eu conheço uma mãe e um filho que estão com depressão, como que eu posso ajudar, né? Então, fala um pouco disso aí, Fabrício. Você já falou, procurar, levar, buscar ajuda, mas ser bem taxativo, não desistir na primeira tentativa, né? Porque muitas pessoas, como foi falado aqui, no começo da depressão, elas não estão com força para buscar ajuda. E, de repente, você vai oferecer, eu vou com você, você precisa, ela vai resistir. E nós, como estamos aqui sano, não podemos desistir. Porque uma vida vale mais que o mundo inteiro, não é verdade? Então, desistir jamais. Se você conhece alguém, um vizinho, um primo, um tio, um amigo, que você sabe que ele está nesse quadro depressivo, ele corre um grande risco de querer deixar de viver. E ele é uma pessoa que está propícia a tomar uma atitude e vir tirar a sua própria vida. E se você, essa pessoa que está aí, já percebeu que tem alguém em sua volta que toma remédio, mas que o remédio não está fazendo muito efeito, que essa pessoa já começou a dizer frases, como o Fabrício acabou de falar, é responsabilidade minha, é responsabilidade sua identificar,
ouvir sem julgo, tá? Não vai falar para uma pessoa triste, depressiva, ah, mas por que que você tá triste? Por que que você tá depressivo? Você tem um casamento tão bonito, uma casa tão linda, você ganha tão bem, a sua vida é tão boa, seus filhos são tão lindos. Gente, eles sabem disso. Eles sabem. E se fosse basear a alegria, a felicidade nisso aí, com certeza. Aí quando eu lanço esse jogo, ou eu quero trazer achando que eu estou ajudando ele a reconhecer as bênçãos que ele tem, isso vai trazer o quê? Mais culpa ainda, porque ele vai pensar, poxa vida, é verdade, eu tenho tudo isso. Então eu sou um ingrato, realmente eu não mereço viver, eu não sei nem por que eu estou triste. Então, muito cuidado com o que fala, como fala, com uma pessoa que está passando por esse quadro de depressão. Então, a melhor forma é sentar, é ouvir, perguntar o que posso fazer para te ajudar. Eu quero te ajudar, eu preciso te ajudar. Então, deixa e vai buscar dessas ajudas, como o Fabrício já citou aí, viu, gente? Célia, outra coisa também, tomar cuidado em relação ao suicídio, porque muitas pessoas falam, eu vou me matar, eu vou acabar com minha vida, e o pai, a mãe, ou quem quer que seja que esteja ali à volta, pense o seguinte, tá blefando, essa conversa fiada. Atenção. Tome cuidado, porque a pessoa pode estar falando uma coisa que de fato está disposta a fazer, e aí você pode perder alguém muito querido porque você não presta atenção à fala. Outra coisa, insista com a pessoa para que a pessoa vá, de fato, procurar ajuda. Outra coisa, se a pessoa aceitou, observe bastante se ela está tomando medicação correta. Por quê? Tem gente que esconde, tem gente que joga fora. Uma coisa que também preciso falar aqui, antes que eu me esqueça, é que os medicamentos psicotrópicos não causam dependência, tá? Com exceção dos benzodiazepínicos, como, por exemplo, medicamentos para dormir. Esses causam dependência, sim. Mas medicamentos antidepressivos, ansiolíticos, geralmente não causam essa dependência. Aí tem gente que fala, eu vou tomar nada, eu vou ficar controlado. Não, não é isso, né? E aí, às vezes, a pessoa para a medicação e os sinais e sintomas voltam. Por quê? Não é porque causou dependência, é porque ele parou e tomou medicamento. Ele tem que entender que vai ser uma doença controlada pelo medicamento, assim como um diabetes. Então, ele tem que entender, olha, eu preciso tomar medicamento. Se for necessário tomar a vida toda, vai ter que tomar a vida toda. E outra coisa que você falou, talvez a medicação não esteja mais surtindo efeito, talvez seja necessário o psiquiatra rever a medicação, ou aumentar a dose, ou acrescentar outro medicamento, ou mudar o medicamento, entendeu? Vai depender. Tem gente que realmente usa muitos medicamentos e tem efeitos colaterais, tem que estar sempre trocando, né? O médico vai procurando sempre a melhor terapêutica para o paciente. Então, observar todas essas questões. Tomar muito cuidado, tá? E não ter vergonha também, né? Não ter vergonha de falar que está triste, não ter vergonha de falar que toma remédio, não ter vergonha de falar que precisa de ajuda, tá, gente? Isso é muito importante. Hoje, uma coach minha postou, porque ela me falou uma coisa, eu falei assim, olha, quem tem medo do ridículo não alcança o extraordinário. Então, tem gente que sofre por medo do julgo, por medo né, pelo ego, né, pelo id, né, não quer ser julgado. Então, para você ser livre, você precisa se abrir. Você precisa falar para a pessoa certa, no lugar certo e buscar a ajuda certa, tá bom? Fabrício, lindo, maravilhoso, fantástico. Mais uma gratidão por dividir essa live aqui comigo. Eu que agradeço. Lá no Instagram, foi segunda passada? Não me lembro. Foi. Fizemos lá, gente. Eu falei, Fabrício, precisamos levar para o Facebook também, porque tem pessoas no Face que não vai para o Instagram. E é um assunto muito sério, que precisa ser falado, que precisa ser expressado lá fora. Tem pessoas precisando ouvir. E aqui, dessas 200 pessoas que passaram por aqui, se você reconhecer uma pessoa que está passando por esse problema e você conseguir chegar até ela e salvar a vida dela, já vai estar valendo o mundo inteiro, né, Fabrício? A gente ficaria aqui até 2 horas conversando sobre o assunto. Isso. E fala para eles, Célia, que a semana que vem nós vamos voltar. Qual é o assunto? Fala com eles. Só um momento, eu preciso agradecer ao nosso irmão Roberto Figueiredo. Ele colocou aí um belo trabalho que vocês estão fazendo, é bênção. Meu irmão Roberto, Deus abençoe poderosamente sua vida. Mayra, Mari, lá de Brasília, amiga da gente também. Gratidão a vocês por me transmitir seus conhecimentos.
terei que sair agora. Abraço, ela já saiu há um tempinho. Mas Deus abençoe, continua abençoando a sua vida poderosamente. Semana que vem a gente vai falando de assunto. Desculpa, antes da gente ir, que tal a gente abrir um pouquinho para ver se alguém tem pergunta, se tem alguma pergunta. Se vocês têm alguma pergunta que vocês gostariam que o Fabrício ou eu respondesse para vocês, que de repente vai ser de grande valia para a sua vida ou para a vida de alguém que você conhece, se você tiver, antes da gente ir, eles podem fazer umas perguntinhas aqui. Vamos ver se alguém tem alguma pergunta aqui. Não? Então vamos nos despedir, Fabrício. Semana que vem, então, esquizofrenia e espiritualidade. Existe alguma relação entre esta doença e o mundo espiritual? Tá? Vem conosco na próxima segunda-feira. É um assunto mais polêmico ainda. A gente vai falar alguns detalhes sobre um lado e o outro lado, as duas faces da moeda, para que a gente possa combater mais uma vez os extremismos, tá certo? Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus, Célia. Muito obrigado mais uma vez. Você é bem. Obrigada, queridos. Vocês que não me seguem aqui, segue aqui no Face, ou então vai lá no Instagram, tá? E, Fabrício, segunda-feira que vem estaremos aqui. Eu estarei lá no Texas, mas estaremos aqui, tá bom? Um abraço a todos que participaram, todos que entraram. Deus abençoe a todos. Tenha uma noite de luz. E semana que vem, na segunda-feira, no mesmo horário, nós esperamos vocês. Célia, lembrando que na segunda-feira nós teremos 6 horas no Instagram. 6 aqui no Brasil, 5 p.m. aí, no Zewa, e 7h30 no Facebook aqui no Brasil, e 6h30 aí, né, p.m. no Zewa, tá certo? Nós vamos estar postando os cartazes, gente. Fica ligado na página do Fabrício e na minha página também, tá bom? Com o horário que nós vamos trazer um assunto muito pertinente e muito, muito importante. Repete para eles aí, Fabrício. Esquizofrenia e espiritualidade. Existe alguma relação entre esta doença e o mundo espiritual? Muito interessante. Vocês não podem perder. Boa noite, meus amores. Um coração bem grande aqui de Boston, Estados Unidos. Boa noite, minha amiga. E fique com Deus. Beijo, Fabrício. Tchau, querido. Beijo. Vou deixar a live gravada e vocês aí compartilham, tá?